né? Como o nome diz, são rendimentos que não estão sujeitos à incidência de imposto de renda, por não se enquadrarem no conceito de renda tributária. Portanto, não caracterizam fato gerador do imposto. Exemplo, diárias e ajudas de custo. Em caso de remoção de um município para o outro, são rendimentos não tributáveis. Aí tem um detalhe, eles não vão justificar acréscimo patrimonial. Eles não vão entrar naquela soma do, olha, o acréscimo patrimonial para ver se ele está justificado ou não pela renda. Exemplo real, eu trabalho no município A e a minha empresa me transferiu para o município B. E ela vai me pagar um valor para que eu faça toda essa mudança. Tipo, vamos levantar aí quanto é a transportadora, carregador e tudo, 10 mil reais. Só que eu tenho um carro que eu consigo fazer esse transporte sem precisar gastar esse valor. Tá? Ele é não tributável, mas eu não posso utilizar esses 10 mil para justificar a compra de um carro, a compra de uma moto. Tá? Ele não vai entrar no cálculo para isso. Tem que ter renda, outras rendas para justificar esse acréscimo. Né? Rendimentos isentos. Tá? Lembra do que eu falei para vocês lá no conceito de rendimentos tributários, que tinha um monte de coisa lá que alguém podia olhar e falar assim, mas aí está lucro. O lucro é um rendimento de essência tributável. Só que o que é um rendimento isento? São rendimentos tributáveis que a legislação lhes concede o benefício da isenção e somente é modificada pela alteração da legislação que prevê a concessão do benefício. Exemplos, o FGTS, lucros, alienação de bens de pequeno valor. Tá? Tudo isso que você tem aí, é isento. Ele é isento. Mas por quê? Porque tem uma lei que deu isenção para ele. Mas, na essência, ele é tributável. Vocês já ouviram falar que existe um projeto de lei dizendo que vão tributar a poupança? E esse projeto ele vem lá de 2013, 2014, que eles dizem que vão começar a tributar a poupança que tiverem uma média de investimentos de aplicações de até acima de 200 mil. Mas a poupança não é isenta? Não, ela é tributável e existe uma lei que transformou ela em isenta. Tá? Aí o governo pode acabar com a isenção? Pode. Ele tem que criar uma outra lei modificando a isenção. Tá? Então, tem uma série de rendimentos que são considerados como isentos. Bens de pequeno valor. Para as alienações efetuadas a partir de... Olha só a data, tá? 16 de junho de 2005, os bens e direitos de pequeno valor passaram a ter os seguintes limites. 20 mil reais no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão, 35 mil nos demais casos. Eu lembro que quando isso aqui entrou em vigor, lá em 2005, até 2010, o exemplo que eu dava nos cursos de imposto de renda que eu ministrava era o exemplo de um carro Gol 0 quilômetro, que na época custava 25 mil reais. Ou seja, se você vender um carro, um Gol 0 quilômetro, você não vai pagar imposto, mesmo que você tenha ganho de capital. Por quê? Porque ele é de pequeno valor. Hoje você tem Gol valendo 100 mil reais. Hoje você tem um valendo 100 mil reais. Né? Então, imagina a defasagem do valor. Os 20 mil da isenção da alienação de ações, os 35 mil de demais casos. Está tudo defasado. Aí eu tenho que prestar atenção o quê? Que na determinação do limite deve ser observado que, no caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, deve ser considerado o valor do conjunto dos bens ou direitos alienados em um mesmo mês, tais como automóveis, motocicletas, imóvel urbano, terra nua, quadros,
Aí aquele negócio, eu vou vender um veículo. Aí esse veículo eu vendi por 34 mil no mês de março. Ele é tributável? 34 mil está menor do que 35. Então, ele não é tributável, ele é isento. Isso eu vendi dia 2 de março. Só que eu tenho um outro veículo. Aí, quando chegou dia 31 de março, eu resolvi vender esse veículo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar os dois veículos e calcular o imposto. Por quê? Porque a soma dos dois do mesmo mês ultrapassou 35. Poxa, o que eu tinha que ter feito? Vendia um em março e deixava para vender o outro em abril. Que aí eu tenho 35 mil por mês no cálculo, assim como as ações. No caso da sociedade conjugal, o limite de isenção aplica-se em relação ao valor de cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um único mês. Só que, como eu estou falando de casal, cada um tem 35. Cada um tem 20. E na alienação de bens e direitos em condomínio, inclusive na união estável, o limite aplica-se em relação à parte de cada condômino ou coproprietário. E quando se trata de permuta com recebimento de torna em dinheiro, deve ser considerado o valor total da alienação e não apenas o valor da torna. Tá? Eu vou trocar um imóvel em outro imóvel e vou receber 50 mil de volta. Eu tenho que somar o valor do imóvel com mais de 50 mil para poder chegar nessa questão do pequeno valor. Tá? Não é só o valor em dinheiro. Tá? Exemplo de rendimentos isentos. Ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até 440 mil reais, desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Ponto. O que está dizendo aí? É único imóvel. Ele está falando se é residencial? Ele está falando se é comercial? Ele está falando... Não. Ele está falando que é único imóvel no nome da pessoa. Então, se eu vendi qualquer imóvel até 440 mil e eu só tenho ele no meu nome, eu não pago imposto. Comprei por 50 mil, vendi por 439. Eu não pago imposto. Não tem ganho de capital tributável. O ganho de capital ele é isento. Eu vou lançar lá em rendimento isento. Lanço lá no GCAP, faço importação para declaração, que nós vamos praticar isso, e ele já vai direto lá para o campo específico lá do rendimento isento. Tá? Anotem isso, gravem isso, que tem um outro ponto aí que nós vamos ver. Diárias destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho, inclusive no exterior. Tá? Aí as famosas diárias, diárias e viagens, né? Que antes tinha lá o limite de 50% e agora, com a reforma trabalhista, ele colocou tudo isento. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real presumido ou arbitrado, e Simples Nacional. Tá? Então, se eu tenho contabilidade, eu deduzo 100% do lucro. Eu posso distribuir 100% do lucro apurado em contabilidade. Eu não tenho contabilidade. Aí eu vou fazer o cálculo como se presumido fosse. Aí eu vou considerar lá 1,6% do combustível, 8% do comércio em geral, 16% de transporte de passageiro hospitalar, 32% do serviço em geral. Tá? Então, nós vamos praticar isso também. Aí nós temos a questão dos pensionistas com doença grave, tá? Só que essa questão da doença grave também é uma dúvida muito grande que as pessoas têm.
invariavelmente, todo mês eu tenho uma pergunta assim, Marco, eu tenho um cliente que ele é portador de câncer. Como é que eu faço para pedir isenção do imposto de renda dessa pessoa? A primeira pergunta é, ela já é pensionista? Já é aposentada? Não, ela ainda está trabalhando, então ela não tem direito. É só para aposentados e pensionistas, tá? Que goza da isenção do imposto. É um absurdo, eu acho um absurdo. Deveria ser para todo mundo. Aí é tudo isso aí, ó. Portadores de tuberculose, ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, tudo isso aí. E você tem que começar a observar porque no Brasil nós temos milhões de pessoas que têm alguma destas doenças, são pessoas que continuam trabalhando, são pessoas que estão aposentadas, são pessoas que estão reformadas, são pessoas que têm pensão. E a maioria delas não sabe que pode pedir isenção no caso de aposentados e pensionistas. Ah, mas como é isso, Marcos? Você tem que entrar no site da Receita Federal e pedir a isenção. Eu vou mandar o link para vocês no grupo. Poxa, eu pensei que eu tinha colocado aqui no slide, eu não coloquei, mas eu vou mandar depois. Acho que está no outro slide. Outros rendimentos isentos. O inverso do que nós vimos anteriormente. Se 10% é tributado no garimpeiro, 90% isento. Se 10% é tributado no transporte de carga, 90% isento. Se 60% é tributado no transporte passageiro, 40% isento. Aí eu lanço lá em rendimentos isentos. A indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, acidente de trabalho e FGTS, lucros e dividendos recebidos, parcela isenta correspondente à atividade rural, lá os 142 mil e alguma coisa. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com mais de 65 anos, pecúlio recebido de entidade de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente, e pensão, provento de aposentadoria e reforma por moléstia grave, aposentadoria e reforma por acidente de trabalho. E aqui nós vamos inserir também quem? Pensão alimentícia. Foi reconhecido pelo STF que não tem cabimento de pagar imposto sobre pensão. É isento. Rendimento de caderneta de poupança e letras hipotecárias. Transferências patrimoniais. Doações, heranças, meações, dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar. Transferências patrimoniais. Doação, herança, meação, isento de imposto de renda. Não é isento dos impostos estaduais, ITCD, ITCMD. Rendimentos isentos não tributáveis dos dependentes. Também tem que entrar se você tem um dependente.